Fala galera, que é a professora Jaqueline Aguiar, professora de Química. Nossa videoaula de hoje é a introdução às soluções. Antes da gente realmente iniciar esse conteúdo, é importante que a gente saiba que existem dois tipos de misturas, as misturas homogêneas e as heterogêneas. Bem, nós sabemos que as misturas homogêneas são aquelas onde as substâncias possuem propriedades químicas e físicas semelhantes. Então, por isso que elas se misturam, como por exemplo, água e álcool. Agora, nós temos as misturas heterogêneas, que são aquelas onde os componentes químicos possuem propriedades químicas e físicas opostas, por isso que elas não conseguem se misturar, como por exemplo a água e o óleo. Como a nossa aula de hoje é sobre soluções, é importante que a gente saiba que apenas as misturas homogêneas são aquelas que nós podemos classificá-las dessa forma. As soluções são formadas pelo soluto e pelo solvente. Qual que é a diferença entre eles? Bem, o soluto sempre é aquele que tem menor quantidade, o que vai ser dissolvido, enquanto o meu solvente é sempre aquele que está em maior quantidade, que é o que vai dissolver o soluto. Como, por exemplo, eu tenho um copo com água, vou pegar e vou colocar uma pitada de sal nesse copo com água e vou agitar. Bem, como o sal está em menor quantidade, nós classificamos ele como soluto, porque ele vai ser dissolvido pela água. E como o copo com água, a água está em maior quantidade, então nós classificamos a água como nosso solvente. E a junção do soluto e do solvente, que é justamente o que forma a nossa solução. Bem, as soluções podem ser classificadas de diferentes formas. Primeiro nós vamos ver as classificações de acordo com o estado físico da matéria. Então nós podemos encontrar soluções de três formas. As soluções sólidas, como por exemplo o ouro 18 quilates. Nós sabemos que o quilate do ouro varia de acordo com a proporção dos metais que nós temos adicionados. Então, o que vai acontecer na verdade? Eu vou juntar de acordo com as proporções do quilate que eu quero, esses metais que estão derretidos, vou fazer a composição desejada, e então eu vou resfriar. Depois que eu faço um processo de resfriamento, ele vai ficar como se fosse uma única coisa, né? Tanto que, por exemplo, quando a gente olha, né, uma superfície, um anel, por exemplo, de ouro, a gente não consegue determinar quais são os metais que tem aqui misturados, né? Porque realmente é uma solução, é uma mistura homogênea. As soluções líquidas, né, são aqueles onde nós temos líquidos, obviamente, né? Como, por exemplo, eu coloquei aqui o álcool hidratado. Ele recebe essa classificação porque nós temos água e álcool misturados. É a mesma coisa se eu pegar em casa um copo com água, colocar um pouco de álcool ali dentro e agitar. Eu não vou conseguir distinguir visualmente o que é água e o que é álcool, porque forma uma mistura homogênea. E nós temos também as soluções gasosas, como por exemplo o ar atmosférico, pois o ar atmosférico é uma junção de diferentes gases. Nós também temos como classificar, de acordo com a natureza do soluto, que nós temos então as soluções iônicas, que são aquelas formadas pelos compostos iônicos. Lembrando que os compostos iônicos são aqueles formados por metal e ametal, ou hidrogênio e metal. Ou então, nós também podemos ter as soluções moleculares, que são aquelas formadas pelos compostos covalentes, que também são chamados de compostos moleculares, que é quando nós temos a junção de ametais, ametal com hidrogênio, ou então a junção entre átomos de hidrogênio. E quando a gente fala sobre soluções, é muito importante que a gente saiba o conceito de coeficiente de solubilidade, que é o quê? Qualquer solvente, ele sempre tem uma quantidade máxima que ele consegue dissolver no determinado soluto em uma certa temperatura. Então, esse coeficiente é como se fosse o limite do que meu solvente consegue dissolver um determinado soluto. Como, por exemplo, nós temos aqui um copo com água. Coloquei uma pitadinha de sal e agitei, consegui dissolver. Agora, se eu continuar adicionando sal de uma forma desenfreada, vai chegar um momento onde eu não consigo mais dissolver, que vai começar a formar aquele corpo de fundo, né? Aquele precipitado, aquele sal que não consegue ser dissolvido, que vai ficar no fundo do meu recipiente. Então, o nosso coeficiente, na verdade, o coeficiente de solubilidade, é o ponto máximo aonde a água vai conseguir dissolver o sal. Qualquer quantidade a mais de sal que eu ultrapasse o meu coeficiente, então eu vou ter a formação do meu corpo de fundo, que é o meu precipitado. E de acordo com o nosso coeficiente, nós também podemos dar classificações diferentes. Então, as soluções que são classificadas como insaturadas são aquelas onde a quantidade do soluto está abaixo do meu coeficiente, está abaixo do meu limite máximo que eu conseguiria dissolver um certo
componente. As soluções saturadas são aquelas onde contém a quantidade de soluto igual ao meu coeficiente de solubilidade. Daqui a pouco a gente vai ver uns exemplos de como isso acontece na forma prática, tá, gente? E nós temos outras duas classificações, que é a saturada com corpo de fundo, que são aquelas onde vai ultrapassar, no caso, o meu coeficiente de solubilidade. Então, se eu ultrapassei o meu coeficiente, eu vou ter uma quantidade do soluto que eu não consigo dissolver. Então, se eu não consigo dissolver, vai formar o meu precipitado, aquele que vai decantar, vai descer, vai ficar lá no fundo do meu recipiente. E as soluções supersaturadas, elas são muito parecidas com a saturada com corpo de fundo. Por quê? Porque eu ultrapasso o meu coeficiente, eu vou ter a formação do meu precipitado, porém, o que vai acontecer é que eu vou aquecer esse sistema. À medida que eu aqueço esse sistema, eu vou dissolver aquele corpo de fundo, aquele precipitado que foi formado. Então, quando eu consigo dissolver, eu vou formar uma solução extremamente instável. Qualquer perturbação que eu faça nesse sistema, como por exemplo, se eu esbarrar nesse recipiente, ou então se tiver a diminuição na temperatura, eu vou ter a formação novamente do meu corpo de fundo. Então aqui eu coloquei para vocês um exemplo prático, né, de como que isso aconteceria. Então eu vou ler aqui para a gente poder acompanhar junto, tá assim. Por exemplo, a 20 graus Celsius, a quantidade máxima de sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, NaCl, que se dissolve em 100 gramas de água, é de 36 gramas. O que isso significa? Significa que é importante que a gente saiba, só uma observação, que a densidade da água é 1 grama por ml. Então, se eu falo que tem 100 gramas, quer dizer que eu tenho 100 ml de água, tá, gente? Isso daí só vale para água. Então, quando eu falei ali 100 gramas de água, é a mesma coisa que 100 ml de água. Porque quando a gente fala de soluções, nós normalmente tratamos como gramas, tá? Então, o que significa aquela informação que está ali? Em a cada 100 gramas de água, eu consigo dissolver 36 gramas do meu sal de cozinha. Então, esse é meu coeficiente, a quantidade máxima que eu consigo dissolver em 100 gramas. Logo, dizemos que o coeficiente de solubilidade do NaCl é 36 gramas de NaCl por 100 gramas de água a 20 graus Celsius. É importante que a gente repare também que eu estou falando sempre na mesma temperatura, tá? Se eu mudei a temperatura, o meu coeficiente pode ter uma variação. Então, vamos lá. Por exemplo, se dissolvermos 15 gramas de sal em 100 gramas de água, quando eu comparo o valor que nós temos ali de 15 gramas, ele está abaixo de 36. Ou seja, a quantidade de soluto está menor do que o meu coeficiente. Então, por isso que nós vamos classificar essa solução como uma solução insaturada. O outro exemplo ali, ó, por exemplo, se dissolvermos 36 gramas de sal em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, vamos comparar os valores. Bem, 36 gramas de sal é exatamente o mesmo valor do meu coeficiente. Então, por esse motivo, a gente vai classificar essa solução como saturada. E no outro exemplo, se dissolvermos 40 gramas, ou seja, 40 gramas está acima de 36, então se está acima de 36, eu ultrapassei meu coeficiente. Então, se eu ultrapassei o coeficiente, significa então que eu formei uma solução saturada com corpo de fundo. Aqui no caso também de 40 gramas de sal, a gente conseguiria também determinar a quantidade de sal que não foi dissolvida. Então vamos lá, vamos pensar. Se 36 gramas é a quantidade máxima e eu adicionei 40, então quer dizer que de 40 eu só vou conseguir dissolver 36. Ou seja, os outros 4 gramas que sobraram vão formar o nosso precipitado que vai ficar lá no fundo do meu recipiente. Ai, acabou aqui então. Então é isso, gente. Aqui foi o nosso último exemplo. A nossa aula se encerra aqui. Eu espero que vocês não tenham dúvidas, mas caso tenha, em breve teremos um encontro. Beijo enorme pra vocês. Tchau, tchau. Até mais.